Porque a gente precisa adoecer para entender a importância de cultivar um ritmo saudável de vida. Vivemos em um tempo onde tudo se acelera, as pessoas estão adoecendo e tendo crises de ansiedade. Por que não questionar a maneira como lidamos com a nossa pressa? Eu me chamo Mariade e no vídeo de hoje vou te falar sobre 7 motivos para a gente questionar a nossa pressa, a nossa urgência, entender como o cérebro responde a ela, falar um pouquinho de filosofia africana e como ser mais confiante na vida e no ritmo dela. Eu quero que a gente possa olhar o relógio com mais sabedoria e menos tensão. Afinal, o tempo serve para a gente se organizar e não querer que o dia tenha mais do que 24 horas. Vamos aos motivos. Motivo 1. A pressa impede processos cerebrais importantes. Essa urgência de querer tudo para ontem impede que o cérebro relaxe. E ele precisa relaxar para que processos cognitivos importantes aconteçam, como a criatividade, que exigem conexões neurais inesperadas. E que muitas vezes vão vir daquele momento de tédio, onde parece que você não está fazendo nada. E daquele vazio surge a ideia. Nossa criatividade precisa de espaço para existir. E precisamos dela para fazer o que a gente quer fazer acontecer. Dê espaço a ela. O estresse da pressa também impacta a nossa memória, nos tornando mais suscetíveis ao erro e esquecendo de detalhes importantes. Ah, mas eu funciono super bem quando eu tenho que fazer as coisas de última hora. Mas é porque você tem um pico de dopamina e ela no cérebro faz a gente render, ter foco. Só que a longo prazo isso traz muito cansaço, porque te exige muito. E se você não tivesse nesse modo, seu trabalho sairia muito melhor, com provavelmente um resultado que te fizesse sentir ainda mais orgulho. Uma dica, para melhorar isso, você pode criar um curto prazo de tempo que você tente realizar aquela tarefa, não de última hora, favorecendo que você consiga ali fazer o que precisa ser feito, sem tanta sobrecarga, priorizando sua organização. Você consegue imaginar Leonardo da Vinci pintando a Mona Lisa com pressa? Quem diz isso é a professora Lucilena Galvão, inclusive recomendo demais. Motivo 2. O Ocidente tem o relógio, a África tem o tempo. O conceito de tempo nas sociedades tradicionais africanas não tem a linearidade que estamos acostumados. O tempo se tratava como uma composição da sucessão de ações, de acontecimentos. Existe um passado distante, a época dos ancestrais, e um presente e um breve futuro, que tem relação direta com o que está acontecendo no presente. Nessa concepção, o tempo tem que ser experimentado para ser real. Sem ação, o tempo não existe. Legal, né? O filósofo queniano John Mbiti descreve o agora como o tempo da microcomunidade, o presente vivido e o futuro imediato. O foco está na intensidade do que se vive no agora. A pressa é uma ideia ocidental que cultiva essa ansiedade pelo amanhã e nos impede de estar plenamente presentes no agora. A ideia do Ocidente ter o relógio no provérbio se trata daquela associação do tempo ser dinheiro, nos trazendo a sensação de que se não estamos usando o nosso tempo bem, estamos perdendo dinheiro. Mas se a gente entende que tempo não se compra e o agora é passageiro, você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, mas você não vai poder comprar o seu tempo. E aí, quando você quiser desfrutar dele, talvez seja tarde. O agora você tem, e não porque você comprou. Agradeça e esteja presente no seu hoje. Motivo 3. Confie que não depende só de você. Às vezes, essa sensação de urgência que perturba a nossa cabeça vem daquele medo da escassez, medo de não conseguir sobreviver, de não conseguir criar nossa estrutura, não deixar que as coisas desmoronem. Mas eu só digo uma coisa pra você: calma. Você não fez o babado acontecer até hoje, você vai continuar fazendo. A estrutura que você vem construindo não foi de um dia pro outro, foi longo prazo e você vai continuar construindo ela, e cada vez melhor. Você precisa entender que não depende somente de você. Você faz o seu trabalho, mas existe um entorno. Existem coisas que vão acontecer no seu caminho e podem te surpreender, que podem te fazer mudar, podem te trazer oportunidades diferentes.
te fazer recalcular a rota. A sua vida não depende só de você. Existe tanta coisa que vai te influenciar e que bom que você possa estar aberta às novidades que a vida vai te presentear. As pessoas que vão chegar, as ideias que vão surgir, os caminhos que vão se abrir para você. Confie também no invisível, que te protege, te cuida. Não tenha medo de não conseguir, porque você está lutando para isso. Você já está conseguindo. E você sabe que você está. Não deixe a urgência que brota na sua ansiedade te impedir de acreditar que coisas boas virão. Motivo 4. A cobrança excessiva se torna obstáculo. Na tradição de alguns povos originários, como os Diné, da América do Norte, existe a ideia que esforço excessivo é uma forma de desequilíbrio. Se você tenta empurrar o rio para que ele corra mais rápido, você apenas turva a água e se cansa. O rio já sabe o caminho. A cobrança excessiva é como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais ela escapa. A eficiência vem da fluidez e não da força bruta. A paciência é uma virtude. É tão estranho a gente estar tão acostumado com a ansiedade, né? Querer respostas antes mesmo de saber as próprias perguntas. Querer que tudo aconteça num piscar de olhos, apertando um botão. Não ter paciência para ouvir um áudio de WhatsApp. E quando a gente fala e pensa sobre o tempo, existem diferentes maneiras de entender ele. E eu vou te contar uma pequena história que fala sobre o tempo numa perspectiva de matriz africana. Iroko é o senhor do tempo, representado por uma frondosa árvore. Ele então se enchia de orgulho de sua longevidade e de como tudo que é vivo depende do tempo. Ele se entendia como superior por isso. Olorum, que é Deus, decidiu lhe enviar um aprendizado em forma de desafio. E enviou uma seca severa à terra. Iroko, apesar de ser o tempo, começou a ver suas folhas secarem e suas raízes enfraquecerem. Ele percebeu que sozinho, sem a nutrição da água, não havia vida. Ele compreendeu que o tempo é um ciclo de paciência e cuidado, e que não dependia somente dele. A sua ideia de superior se desfez, porque ele entendeu que fazia parte de um ciclo. Eu acho interessante entendermos o tempo como uma sucessão de ações e não apenas como dias nos calendários que passam. Não é o tempo que necessariamente nos traz maturidade e crescimento, mas sim quem nos tornamos através das experiências que o tempo nos traz. É o que a gente faz com o que acontece com a gente. Como a gente decide lidar. As coisas acontecem para que a gente possa evoluir. E além do tempo, depende de quem escolhemos nos tornar. Nesse momento, eu peço a você que está gostando desse vídeo, que se inscreva no canal, que dê o like e que escolha 2 pessoas que você acha que tem muito sentido mandar para elas e manda para essas 2 pessoas. Eu tô começando agora, esse é meu 3º vídeo aqui e eu espero que você esteja gostando. Motivo 6. O futuro só existe na palavra. Tudo que temos é o agora. A maneira como você idealiza o seu futuro, a expectativa que você cria não pode ser o que te motiva a realizar suas coisas. Sabe por quê, menina? Porque não é palpável, porque é ilusório. Oxi, mas você tá falando pra eu não pensar no futuro? Não. Eu estou falando pra você não pensar apenas no futuro, porque ele nem existe. E quando ele existir, ele vai ser o agora. Eu imagino que há um tempo atrás você idealizou várias coisas das quais hoje você tem. E que você às vezes esqueceu que um dia você quis tanto ter. Você se lembra disso? Ah, pois. Quando você só pensa no futuro, a nossa relação com o erro, ela se torna não tão saudável. Como se você não tivesse as rédeas da sua vida, sabe? Mas deixa eu te contar um negocinho. Meio que a gente não tem mesmo. A gente acha que a gente tem, mas a gente não tem. A gente tem um pouquinho assim, né? Mas a gente não controla o que acontece. Isso não é um problema. É um dos mistérios da vida, né?
temos que ter sim consciência do que está ao nosso alcance e fazer o nosso melhor todos os dias. E sabe o que eu tenho percebido? Que o nosso melhor a gente só consegue fazer se a gente está plenamente presente no nosso agora. Sabe por quê? Porque se a gente está no nosso agora, a gente consegue realmente prestar atenção no nosso dia, no que está acontecendo, no nosso tempo, na possibilidade das coisas que a gente tem para realizar e assim poder realizar elas. Se você não está presente no seu agora, como é que você vai enxergar com nitidez o que é possível realizar? Se você está no modo automático, fazendo as coisas sem refletir, sem se perceber, sem perceber ao seu redor, sem perceber o outro, sem ter disponibilidade para a sua própria vida, às vezes acontece. Mas eu desejo que a gente sempre possa estar presente na nossa vida e na vida de quem a gente ama. E por fim, motivo 7. Até o Jorel veio participar. Vamos, Jorel, ler para todo mundo um trechinho do livro? Gente, nesse momento eu vou ler para vocês um trecho. Eu e Jorel vamos ler para vocês um trecho do livro de Ailton Krenak, que se chama A Vida Não É Útil. Vamos lá, Jorel, vamos ler. Nós fomos tão adestrados por essa ideia de utilidade que se a gente não estiver fazendo alguma coisa, parece que estamos sendo desonestos. A vida não é útil. Isso é uma bobagem. A vida é tão maravilhosa que a nossa mente tenta enquadrá-la em uma utilidade. A vida é fruição. A vida é uma dança. Só que uma dança cósmica. E a gente quer reduzi-la a uma coreografia ridícula e utilitária. Uma biografia. Nasceu, cresceu, estudou, formou, trabalhou, acumulou e morreu. Essa é a deixa. Sabe o que isso me faz pensar? Se a gente já entendeu o que realmente viemos fazer aqui. Sem isso de cumprir script, sabe? O que realmente move a nossa alma. O que faz a gente pairar no agora, sem lembrar do tempo. A gente vê sentido na vida. A gente se sentir plena. Se sentir realizada. Mas isso vai ser um tema para um próximo vídeo. Vou ficando por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi preparado com muito amor. Eu quero que a gente sempre possa questionar verdades que às vezes a gente nem percebe que a gente tem, mas que estão aí moldando nossa rotina, moldando nossa maneira de lidar e muitas vezes de uma maneira que a gente nem concorda, só que a gente não parou para pensar e aí a gente simplesmente só vai. Que a gente possa aqui parar para pensar. Toda segunda-feira teremos vídeo novo no canal. Então, se você gostou, se inscreva, aperte o botãozinho de gostei. Se quiser fazer um comentário, vou adorar ler. E lembra de escolher ali 2 pessoas para você mandar esse vídeo. Cheiro, gente, e boa semana. Gente, acabei esquecendo de falar. Eu deixei aí um vídeo linkado para vocês clicarem se vocês gostaram. Provavelmente você também vai gostar desse que tá aí para você clicar. Agora, tchau de verdade. Beijo!